eu vou fazer uma mistura aqui de assuntos. É necessário, porque ontem eu estava lendo um boletim do Observatório Covid da Fiocruz. Na verdade, esse boletim ele foi divulgado na quarta, mas eu tive acesso a ele ontem para leitura. E ele aponta que as mortes no Brasil por Covid-19 foi 4 vezes maior do que a média mundial. E aí o que me chama a atenção é que eles citam, e aqui eu vou ler agora, eles citam o seguinte: a desigualdade social, o acesso desigual a médicos e hospitais, a falta de coordenações das ações de enfrentamento à doença por parte do governo federal e também a demora na compra de vacinas como as principais causas do elevado número de mortes no país. Eu não quero aqui fazer juízo de valor quanto a essas coisas das vacinas, não. O que me chamou a atenção e veio na minha mente ontem, e num tweet eu quero saber de vocês, me parece que o Brasil passa pelas coisas e não aprende. Por exemplo, a gente fez Copa do Mundo, o legado que ficou está destruído. A gente fez Olimpíadas, o legado que ficou está destruído. A gente passa por uma pandemia e a gente não tem legado nenhum de hospitais e de atendimento, de protocolos. Por que o Brasil é um país de medíocre nesse sentido, Kim Rafael? Foi essa a sensação que me veio à mente ontem lendo esse boletim do Observatório da Fiocruz. Sabe? E não é só... Aí eu fiz esse paralelo pensando nas coisas que a gente vive no Brasil e me parece que em tudo a gente é assim. A gente trata com desdém as coisas. Aí eu fui olhar pela internet as imagens do Parque Olímpico no Rio de Janeiro. Está destruído. Alguns estádios, como a Arena Pantanal, está abandonada. O que acontece nesse país? Vamos por partes, né? Bastante informação, mas a questão é o seguinte, Paulo. Eu acredito mesmo, na minha opinião, é que esses legados, né, diferente da Copa do Mundo, as Olimpíadas, que ficou todas essas estruturas totalmente abandonadas, a pandemia ainda não acabou, né? É claro que tem muito ainda casos, tem muita gente ainda hospitalizada. E claro que a gente tem a esperança de que os líderes, né, políticos possam melhorar as condições da saúde, principalmente agora que desde o rico, o médio e o pobre usufruíram do SUS para então se vacinar. Então eu acho que nesse momento de pandemia que ainda estamos vivendo, ainda não temos o legado deixado pela pandemia, porque a pandemia não acabou, né? Esse é o meu entendimento. Então eu acho que para deixar as coisas mais estruturais, dando uma melhor qualidade de saúde para a população, eu acho que os governantes nesse momento deveriam parar, né? Principalmente agora nas eleições, de ficar batendo um candidato ou outro e tentar trazer um projeto para a saúde a partir do ano que vem. Eu acho que isso seria também um quesito, né? Eu acho que primordial, essencial para você se eleger esse ano, tanto governador, tanto o presidente, tanto os deputados que têm, né, a sua autonomia em trazer os projetos para serem votados no Congresso. Eu acho que seria muito interessante. Agora, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, a gente já sabe que teve muita participação da corrupção, né, nos governos anteriores. Então, eu acho que isso, além de deixar o legado da estrutura física abandonada, também os cofres totalmente saqueados. Vai, Luiz Neto. Paulo, respeito opiniões, mas quando se fala em planejamento, em qualidade, precisamos entrar no quesito de gestão. Se há gestão, as coisas fluem de uma certa forma. Se não há gestão, as coisas tendem a funcionar dessa forma meio complicada, como a gente enfrentou na pandemia, estados com dificuldade, municípios com dificuldade, UTIs superlotadas. E onde começa a gestão? No governo federal. Depois vai para o estado e para o município. Essa é a lógica. Com a autonomia que o STF deu para os governadores e prefeitos, tudo isso funciona com um pouco mais de dificuldade. A gente tem essa consciência, porém, o governo federal é quem precisa retomar as rédeas para que haja um protocolo eficiente, um protocolo de saúde, né? Eu respeito quem quer tomar a cloroquina, a ivermectina, mas não é esse o protocolo de saúde. Um protocolo de saúde eficiente para atendimento, um protocolo de saúde onde sim a saúde das pessoas seja colocada em primeiro lugar. Agora, em relação à eleição, Kim, eu discordo de você. A gente sabe que a saúde ela é muito importante, mas ela não vai ser pauta da eleição. A polarização ela vai estar entre
O vírus vai ser pauta da eleição, mas a saúde não. Ela vai estar entre a direita e a esquerda. Então não adianta esse discurso, olha, precisa se unir, olha, precisa falar sobre isso, que não é isso que vai ser discutido. Quem erra menos é quem vai sair melhor nessa eleição. E vai acabar aí criando alguns palanques políticos que o próprio Bolsonaro, na minha opinião, criou contra ele. A ineficiência de alguns fatores no governo, né, que não tem como defender tudo, nenhum governante é perfeito, ele criou os próprios concorrentes dele. Fernando Tupan, é o seguinte, eu fiquei imaginando que a cabeça do brasileiro realmente é medíocre. E aí eu fui ler em outros países, eu sei que você é antenado nisso, o legado esportivo de outros países que recebem, por exemplo, Copa do Mundo, recebem Olimpíadas, se transformam em projetos para crianças, normalmente, ou projetos para formação de atletas. E aí eu fui dar uma olhada no que acontece com os hospitais e os protocolos que foram instituídos por conta da pandemia em alguns lugares na Europa e também nos Estados Unidos. Rapaz, eles não desmontaram algumas coisas até hoje. Tem coisa que ficou já como legado para a saúde. E no Brasil, por que a gente é assim? Existe um problema de gestão. Eu não entendo direito porque se compra leito antecipado. Se não tiver ocupado, você paga do mesmo jeito. O governo erra. Eu acho que o governo deveria dar benefícios fiscais conforme o atendimento. E a saúde no Brasil aqui é uma mercadoria pior do que você comprar amendoim ali na esquina, sabe? Na saúde, se você chegar mal, primeiro o hospital exige um check-in assinado, assim. Isso é ridículo, sabe? Quando deveria atender a pessoa e depois ver como que vai pagar, como acontece nos países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, você chega lá, é atendido e depois vê como paga. Se for para pagar em 100 meses, você vai pagar em 100 meses que não vai ter problema. Esse legado aí que nós precisamos ter, nós precisamos rever a saúde. É inconcebível. Meu filho tem amigos, assim, pais de amigos, assim, são médicos. Cara, eles chegam a ganhar 400, 500 mil por mês, cara. Da onde já se viu isso? Isso é um absurdo, um salário absurdo de muita gente. E olha que não é só aqui em Curitiba, é em Cascavel, é em Foz do Iguaçu, é em Londrina. Eu nunca vi uma coisa dessa, sabe? Na França, o sistema de saúde é totalmente diferente. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores passou 12 anos e não aprendeu nem o que o Mitterrand fez na França. Então, agora ficam querendo voltar, sabe? O exemplo que você fala do legado, por exemplo, que nós construímos os estádios na Copa do Mundo. Eu sou atleticano, assim, e sempre vou em estádio. Aí o Atlético, em 2013, jogava no estádio Dorival de Brito e Silva e eu sempre via com um amigo meu que era procurador do estado. Ele tinha também os amigos dele e um desses amigos era um empreiteiro. Aí ele foi ver um jogo do Atlético e Bahia, na Fonte Nova, e se você se lembra bem, a Fonte Nova custou mais de R$1 milhão. Ele chegou assim e falou para mim, eu nunca esqueço, esse estádio da Fonte Nova, 500 mil estava muito bem pago. O Atlético Paranaense construiu a Arena da Baixada, fechou, entendeu? Um teto, você abre e fecha, gastou 300 milhões, mais ou menos assim, bem menos do que o 1 bilhão da Fonte Nova. Nós precisamos rever como a gente gasta, porque senão a gente vai continuar achando o Gedael da vida, vamos encontrar apartamentos com milhões, como a gente viu no passado, e que infelizmente essa semana foi liberado da prisão. Professor Jorge, vamos lá. Precisa acelerar um pouquinho. Então vamos rapidamente. Teve uma reportagem do The Guardian em 2017 que divulgou fotos aí para o mundo todo, um jornal inglês, e ali aparece a situação de abandono, totalmente abandonado o legado olímpico. Se falou muito que o legado olímpico do Rio de Janeiro seguiria o legado olímpico de Barcelona na Olimpíada de 1992. Quem vai ou viaja a Barcelona, e o prefeito esteve por lá esses dias, ele pode ver todas as obras ainda funcionando, integradas,
da Olimpíada de 92. Ou seja, 25 anos depois, Barcelona revive, mantém, protege, cuida e ganha com seu legado. O Rio de Janeiro, não, perdeu completamente e agora, claro, imaginemos daqui a 20 ou 30 anos, não haverá absolutamente mais nada. Mas, Paulo, a questão de fundo é quando nós tomamos a história do país e vamos para um momento que muitas pessoas ainda adoram e batem palmas para a ditadura militar e leva lá uma transamaçônica. Total abandono. 40 anos depois, quem viaja por essa região, ela continua sem asfalto e é uma via de destruição da principal reserva florestal que temos no Brasil. Então, o planejamento, ele está pensado para o dia de hoje. Não há um planejamento com projetos de longo prazo que o próximo continue. Há uma preocupação sempre de inaugurar obras, mas não há uma preocupação em planejar um processo. O território é a administração é uma, e aqui eu destaco que o governador Ratinho Júnior nos disse aqui nessa bancada: veja, nós chegamos com uma equipe e planejamos, independente de quem vai executar. E se gastou um recurso importante em projetos. E isso me parece relevante. Eu defendo o planejamento como estratégia estrutural da atuação do Estado, o que não ocorre ainda no nosso país, lamentavelmente. Deixa eu fazer o giro aqui. Vai, Pamela Bussolini, por favor. O legado dessas coisas todas que a gente falou aqui, esportivas, não está abandonado. Que legado vai ficar pra gente dessa pandemia, Pamela? Não é só esportivo, né, Paulo? A gente vê aí, por exemplo, Belo Monte, N outras obras aí que estavam paradas, abandonadas, né? Ou a própria transposição do Rio São Francisco, enfim. Então, sai da esfera esportiva e vai para todos os lados. Eu acho que isso tudo aí são filhotes da impunidade, né? Eu estava aqui ouvindo vocês falarem e pensei aqui comigo sobre Sócrates, né? Sócrates dizia lá na sociedade ateniense que ele era contra aquela democracia, mas porque aquela democracia era composta de pessoas bem-nascidas, né? E ele acreditava que os virtuosos, todas as pessoas virtuosas, deviam ter acesso à democracia. E hoje eu vejo que o povo brasileiro foi enganado, né? Porque na nossa sociedade, na nossa democracia, né, os presidiários votam, os presidiários, por exemplo, se candidatam, pessoas que prejudicaram outras pessoas que roubaram dinheiro público, pessoas que mataram, estupraram, roubaram, eles merecem representatividade? Eu estou fazendo uma pergunta. Então, assim, se a gente tem quem defenda o que é errado, né, e que quem representa o que é errado, eu acho que isso é o reflexo de tudo que nós vemos aí, né? Se as pessoas trazem eventos para o Brasil para atender interesses próprios, desviar dinheiro, enfim, e deixar a população sem estrutura e embolsar e guardar em apartamentos milhões e milhões de reais e daqui a pouco estão livres, leves e soltos, a consequência é essa que você está pontuando, né? O legado, qual é o legado? Nenhum.